E o ministro Edson Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, arquivou a arguição de suspeição contra o ministro Dias Toffoli, lá no caso Master. O processo foi aberto em 10 de fevereiro, depois da Polícia Federal entregar o relatório de investigação, no qual o nome do então relator aparecia em menções encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão de arquivar a suspeição contra o Toffoli foi tomada em 12 de fevereiro, quando o ministro deixou a relatoria do caso. Os 10 ministros do STF assinaram o documento, portanto, depois da reunião. Com isso, o Toffoli apenas deixou a relatoria do Master, mas não será declarado suspeito. Em um eventual julgamento, poderá participar e o ato formal de arquivamento foi publicado por Fachin nesse sábado, embora a decisão estivesse tomada desde o dia 12. A gente lembra que a reunião que culminou na saída do Toffoli da relatoria foi tensa. Os ministros da corte estiveram em uma sala fechada por quase 3 horas para discutir o relatório da PF, que cita o Toffoli no âmbito das investigações. Segundo as apurações da coluna da Manuela Alcântara, na reunião, os 10 ministros do STF declararam não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição em virtude do disposto do artigo 107 do Código de Processo Penal e também no artigo 280 do Requerimento Interno do STF. O presidente do STF ouviu Toffoli sobre o conteúdo e o material traz menções ao ministro e a negociações sobre um resort no Paraná que esteve envolvido na teia do caso Master, como a gente revelou aqui no Metrópolis.com, um furo de reportagem do Metrópolis, quando ninguém tinha feito essa relação, na coluna da Andresa Matais. Ainda no dia 12, o Toffoli admitiu ser sócio do resort, mas afirmou não ter relação com Vorcaro nem com os seus familiares. A gente relembra que o Metrópolis divulga essa matéria e diversas outras com desdobramentos desse caso, mostrando que o resort, o Taiaiá, lá no Paraná, tinha uma ligação muito próxima ao ministro Dias Toffoli. A equipe de reportagem da Andresa Matais vai até o resort, conversa com os funcionários, com os garçons, com os recepcionistas e todos dizem que o tal do José Dias Toffoli, que é o ministro Dias Toffoli, esse é o nome dele, é um frequentador assíduo do resort. Ele, inclusive, teria uma casa dentro do resort e ali, na conversa com os funcionários, fica muito claro que ele é parte do resort Taiaiá. O ministro nega essa ligação, diz que apenas é da família dele, dos irmãos dele, mas no dia 12, depois da Polícia Federal entregar esse relatório, na mão ali, o Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da PF, entrega na mãozinha dele, na mão do Edson Fachin, esse relatório com as menções ao Dias Toffoli no celular do Daniel Vorcaro, ele falando do Dias Toffoli. A gente não tem a revelação da PF de quais mensagens são essas, se era uma conversa entre o Vorcaro com o Dias Toffoli, isso tudo não sabemos, não temos os detalhes, mas tem menções ao Dias Toffoli no celular do Daniel Vorcaro. O ministro Edson Fachin lê isso tudo e no dia seguinte convoca uma reunião e coloca na pauta, com todos os ministros, a relatoria nas mãos do Dias Toffoli. Eles fazem essa reunião de quase 3 horas, saem dessa reunião entendendo que o ministro Dias Toffoli não tem mais espaço para estar com a relatoria. Mas o acerto ali é para que ele deixe a relatoria, não seja suspeito. Porque se ele fosse declarado suspeito, toda a investigação que a PF fez com a liberação do Supremo poderia cair por terra. Então, eles deixam dessa forma, com uma saída honrosa ao ministro Dias Toffoli e para o Supremo e também para a PF. E aí fazem um novo sorteio. Quem recebe a relatoria é o ministro André Mendonça, que vai fazer agora, como a gente pontuou, essa reunião com a Polícia Federal. A gente deu também aqui em Metrópolis.com, também na coluna da Andresa Matais, que a APF está preparando um relatório com menções a outro ministro do Supremo Tribunal Federal, com menções do Daniel Vorcaro no celular dele ao ministro Alexandre de Moraes. A mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, o escritório dela de advocacia tinha um contrato milionário com o Banco Master para fazer a defesa do Banco Master, não chegou a atuar em nenhum momento, pelo que se sabe,
mas ganhou nesses 3 anos de contrato 129 milhões de reais do Banco Master. Por isso está feita aí a ligação da família do ministro Alexandre de Moraes com também o caso do Daniel Vorcaro. Com um detalhe em relação ao Dias Toffoli, que Moraes não é o relator do caso do Banco Master. Ele não decide se IPF vai para a rua ou não. Quem faz essas decisões é o relator, que agora não está mais nas mãos, a relatoria não está mais nas mãos do Dias Toffoli, e sim do André Mendonça. Vamos agora, então, falar sobre todas essas pautas com o Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com. Bus, muito bom dia.